Durante todo esse ano, começou o ano em janeiro, nós estamos expondo a carta de Tiago, e Tiago tem muito ensinamento, e nós temos aprendido tantas coisas. Nós já aprendemos o que é perseverança, o que é auto-engano, o que é obediência, o que é misericórdia. Falamos sobre fé, sobre obra, sobre temperança, sobre sabedoria, sobre amizade, e hoje nós vamos falar sobre maledicência. Talvez a gente está numa fase na sociedade que a gente não entende mais quais são os limites. Na internet hoje vale tudo. E a gente, às vezes, sem perceber, leva a nossa vida nesse vale tudo. E, sem perceber, nós vamos morrendo espiritualmente, porque nós não entendemos aonde Deus quer nos levar. Então, nessa manhã, meu propósito aqui é te auxiliar a apresentar um texto bíblico e te ajudar a melhorar a sua comunicação, a melhorar os seus limites, estabelecer limites, para que você não venha morrer espiritualmente. Porque sabe o que mata a gente? Assim, o que matava o Superman não era a Kryptonita? E se você for olhar o contexto ali, a narrativa ali, é praticamente o que mata um super-herói ali não era a Kryptonita, o que mata um cristão é o pecado. O pecado, ele assassina o cristão. De uma forma sorrateira, ele entra e ele mata você espiritualmente. Adão e Eva perdeu a presença de Deus. Não foi lá fora, perdeu dentro do jardim. No lugar da presença, eles perderam a presença, porque passaram dos limites estabelecidos que Deus estabeleceu. Então, nessa manhã, o meu propósito é te apresentar um texto e expor esse texto para que você possa, a cada dia mais, ser parecido com Cristo e a cada dia mais viver para a glória dele. Tiago, capítulo 4, a gente parou no verso 10, nós vamos continuar a leitura, verso 11 e 12, dois versículos da Bíblia nessa manhã, para que nós possamos ir para casa, cheios do Espírito Santo, repleto do poder de Deus, e aprendesse mais sobre ele. Olha que diz, versículo 11: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. E se julga a lei, já não é cumpridor da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julga o teu próximo? Senhor, nessa é a tua palavra e nós rogamos por ela. Por isso, Espírito Santo, nessa manhã, nós queremos, de uma forma objetiva e clara, expor o texto bíblico e apresentar ao teu povo aquilo que o Senhor tem para fazer através de nós, em nós e a partir de nós. Por isso, Deus, nós podemos, nessa manhã, refletir sobre a tua palavra e sair daqui mais perto de ti. Assim nós te louvamos, nós te damos graça, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente, voltando um pouquinho aqui atrás, o capítulo 3 e capítulo 4, Tiago vai falar sobre a língua, Tiago vai falar sobre a motivação das nossas comunicações, até mesmo de inveja. E Tiago, lá, se você olhar no capítulo 3, versículo 14, ele vai dizer algo interessante. Olha o que ele diz: mas não vos orgulheis e nem mintais contra a verdade, tende inveja amarga e sentimento ambicioso no coração. E aqui ele coloca um princípio para nós, que todo o nosso julgamento, toda a nossa posição, se ela parte de uma inveja, de um sentimento ruim, vai levar a gente a ter atitudes erradas, errôneas, e trazer pessoas a um momento ruim. E aí eu estava pensando sobre um cara que trouxe uma história sobre nós, e a gente tem a tendência sobre isso. O Ravi Zachariah, ele era um homem apologeta, ele falava em Oxford, em Harvard, e ele falava muito interessante. Um dia perguntado para ele sobre a moral da vida. Ele falou assim: a gente sempre está dando opiniões de fatos que a gente desconhece. Aí o aluno perguntou: mas como assim? Pô, vamos contar uma história. Certo homem, ele tinha filhos e ele possuía uma grande quantidade de cavalos. E aí um dia veio uma tempestade, e a tempestade veio. E o que aconteceu? A porteira se abriu e os cavalos fugiram. O vizinho, sem conhecer todo o fato, olhando só aquele cenário, o que ele diz? Meu vizinho, você está com azar, hein? Choveu, porteira abriu, olha que prejuízo. Você está com azar. No outro dia, os cavalos retornaram e voltaram mais 15 cavalos selvagens para a sua fazenda. Aí o vizinho disse: vizinho, tá com sorte, hein? Agora fugiu, voltou, tá com sorte, né? Aí o menino foi brincar com os cavalos.
E aí, daqui a pouco, um cavalo selvagem deu um coice no menino, quebrou a perna do menino. Aí o vizinho chega pro outro e fala assim: vizinho, esses cavalos selvagens trouxeram azar para sua casa, hein? E vai narrando. No outro dia tem uma guerra. O menino não vai para a guerra porque está com a perna quebrada. A gente sempre está emitindo opiniões em momentos que a gente não entende o que Deus está fazendo. E a gente pode ter um problema de emitir opinião na hora errada e ficar vendido com aquilo que a gente omitiu opinião. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente expressa hoje. A gente não conhece todo o fato e às vezes a gente está falando sobre o fato. Então, nosso objetivo nessa manhã é dizer o que significa falar mal, o que significa não julgar, o que significa não julgar a lei. Então, o primeiro versículo aqui, 11, no versículo 11, o Senhor coloca para nós uma proibição. O Senhor é expresso em proibir algo. Olha o que ele diz no versículo 11: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Então está aqui já claro para nós que é proibido, segundo a palavra de Deus, que nós não podemos falar mal de um irmão. Nós não podemos falar mal de ninguém. Não importa quem seja a pessoa, não importa o que a pessoa diz ou não diz, nós não podemos e não temos o direito de falar mal de ninguém. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, vai falar sobre o nosso comportamento, que é nossa posição, que ainda que as pessoas falem mal de nós, que nós não demos motivo para ela falar mal. Então, às vezes, a gente não tem motivo nenhum para que a pessoa fale mal de nós, mas mesmo assim as pessoas falam. Eu lembro um dia, eu passava por uma situação bem complicada na minha vida. Eu fiquei sem carro. O Vitor me emprestou, ele tinha um carro, estava indo para Israel, e ele deixou o carro comigo. E era um carro mais avantajado, um carro bonito. Ele falou: eu quero que você tenha a experiência de dar um rolê com esse carro. Cara, eu peguei o carro, comecei a usar o carro uma semana. Meus irmãos foram na loja da minha amiga para perguntar: nossa, o Vitor está rico, hein? Está andando de Mercedes. Cara, o cara não sabe nem o que eu estou passando. O cara teve a pachorra de ir lá na loja da pessoa para perguntar para a pessoa por que eu estava andando com aquele carro. Olha o nível, porque a gente cria um hábito, um péssimo hábito, de querer, sem saber o que está acontecendo, e mal sabia eles que o carro era emprestado. Deu 10 dias, eu falei: não vou usar mais esse carro não, está dando mais problema do que eu usar. Eu falei: eu não vou dar motivo não, sai fora, não vou usar. E ainda, a outra coisa é a seguinte: ainda que a gente tenha motivos, ainda que você veja, já viu aquela pessoa, eu vou descobrir algo sobre alguém. Um belo dia você pega a pessoa: eu sabia, agora eu vou pôr a boca no tambor. Neymar estava no churrasco, saiu a semana inteira, né? Era Neymar para todo mundo, ninguém leu aqui, né? Eu sabia, coitada da esposa dele. Aí paga 50 mil por um vídeo, paga não sei o que por um vídeo. Meus irmãos, que coisa feia. Mais feio não é o pessoal fazer, mais feio é você assistir. Mais feio é você falar. Porque a gente gosta, o que alimenta. Léo Dias, existe na igreja Fuxico Gospel. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa. Ó, Fuxico Gospel. Ó, vamos sair no Fuxico Gospel. Meus irmãos, eu estava fazendo uma live. Vocês dão risada? É verdade. Cara, eu tive um insight de Deus para começar a fazer uma live em um determinado horário na pandemia. Comecei a orar. Cara, teve gente que foi curada de câncer, teve gente que voltou a dormir, um monte de coisa. Um belo dia, eu estava cansado, voltando das vigílias, fazendo carretinha para a rua. Aí eu estava orando, meu irmão, deu um sono. Aí eu sem querer, em 2 horas de live, eu falei: uma igreja sem rúcula. Eu falei: sem rúcula não, senhor. Sem ruga. Voltei. No outro dia, Fuxico Gospel. 1 milhão de curtidas, meus irmãos, uma igreja vegana. 2 horas de live, cortaram 30 segundinhos. Liguei para a Paula, cadê a Paula? Eu liguei para a Paula, falei: Paula, me socorre, o que eu faço? Ela falou: navega na onda. Ganha like, ganha seguidores, fica famoso. Aí no outro dia vai pregar numa conferência de jovens. Cheguei na conferência, meus irmãos, sabe quando você chega? A molecada começa a olhar para a pessoa assim e fala... Aí eu sentei, eu olhei, eu já percebi, ganhei a fita, fiquei orando. Eu falei: meus irmãos, vamos abrir a primeira Bíblia aqui, a primeira igreja sem ruga e sem rúcula, para a glória do Senhor. A galera, todo mundo deu risada. Eu falei: agora acabou, quem ri vai estar em pecado. Eu tive que navegar a onda. Então hoje você tem que tomar muito cuidado, porque isso pode matar a sua vida.
Uma menina na escola mandou uma foto com um menino. Esse menino era malvado, pegou a foto e distribuiu para a escola inteira. Essa menina se matou, porque expôs a roupa dela. Você entende aonde pode chegar? E aí o Senhor diz para nós em Provérbios, capítulo 6, versículo 16. 6 coisas o Senhor aborrece. A sétima, a sua alma abomina: olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projeto iníquo, pés que se apressa a correr para o mal, testemunhas falsas que proferem mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. 6 coisas o Senhor, ele detesta, mas uma ele abomina: contenda entre os irmãos. Então quer dizer que, sem perceber, nós podemos ser a boca de Satanás para fazer contendas e matar pessoas, e isso passa tão despercebido. E a gente trata tanto a sério outras coisas, e isso o Senhor é a única vez que você vai ouvir na palavra do Senhor: abomina. O Senhor não só não gosta, ele abomina. Então a prática que a gente vê na sociedade é uma abominação contra o próprio Deus. É uma abominação contra o próprio Deus. Então hoje você está aprendendo que você não deve falar mal de ninguém. Ainda que você tenha motivos para falar, ainda que você tenha razões para falar, ainda que você tenha prova para dizer, acaba em você. O seu único dever é ajoelhar e orar para que aquela pessoa reconheça quem Jesus é. Isso é um aprendizado para nós, porque a Bíblia condena. Então a gente não tem o direito de falar mal de ninguém, ainda que você tenha motivos de falar. Então aí você pergunta para mim: pastor, então eu não posso falar mal? O que eu devo fazer então? Como que eu faço? Como que eu devo fazer então? Não, falar mal, você não tem direito de falar mal de ninguém. Pronto, a Bíblia está aqui, ó, versículo 11, discute com o texto. Mas ele fala assim: então eu não posso falar mal. Não, não pode. O que você não pode também? Não pode julgar. Olha a parte B do versículo 11. Quem fala mal do irmão, o julga. Quer dizer, você não pode falar mal e você não pode julgar. Olha que interessante. Por que a gente não pode julgar? Lembra que Jesus, que Tiago está escrevendo uma carta, o que ele está lendo? Ele está lendo Jó, ele está lendo o sermão da bem-aventurança. E o Senhor coloca um critério para nós. Por exemplo, o pessoal trouxe uma mulher pega em flagrante adultério. E aí o Senhor olha, a lei de Moisés diz que se uma mulher pega em flagrante adultério, ela tem que ser apedrejada. O Senhor falou: está certo. É isso aí. Está tudo certinho. A lei diz isso mesmo. Mas a lei também diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O texto mostra que as pessoas foram jogando as pedras e jogando fora. Por quê? Porque para mim querer falar da lei, eu preciso ser o quê? Um cumpridor da lei. E só a forma de julgar já estava errada, porque para ter um adultério tinha que ter o quê? Um homem. E quem que eles levaram? Só a mulher. Então até a forma de julgar estava errada. Então ele já estava pecando contra a lei, então ele não tinha direito sobre a lei. Então existe um critério para que a gente possa julgar alguém. Primeiro, ser cumpridor da lei. E quem aqui consegue ser 100% cumpridor da lei? Então a gente não tem direito de julgar ninguém. Então a gente não pode falar mal e a gente não pode julgar. Olha o que diz Mateus 7. Abra comigo Mateus 7. Estou dando uma volta com você na Bíblia para te ajudar hoje a não perder a sua espiritualidade. Uma psicóloga disse: toda vez que a gente fala mal de alguém, entra uma toxina no nosso corpo que demora 15 dias para sair. Não enche o seu corpo de toxina errada. Olha o que diz o Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque sereis julgados pelo critério com quem também julgais, e sereis medidos pela medida com quem medis. Porque você vê o cisco no olho do teu irmão e não repara a trave no seu próprio olho. Ou como dirá o teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tem uma trave no teu. Aí o Senhor diz uma palavra bem simples, no versículo 5, ali, olha lá, que hipócrita. Tira a primeira trave do teu olho, então enxergará bem para tirar o cisco
do olho do teu irmão. Então a segunda coisa que nós aprendemos aqui, que antes da gente falar de alguém, a gente precisa estar com a vida exemplar. Então quer dizer, 100%, 100%. E ninguém está 100%. Todos nós temos limitações. Então aqui há um limite que a gente não pode julgar. Pastor, então, mas como que eu faço então? Porque eu sou doidinha para pegar aquela pessoa e fazer minha justiça verdadeira. Olha que santo você é. Tem uma música, olha, tem uma música, meus irmãos, se você canta ela, faz cara de paisagem, olha a teologia da música. A minha vitória tem sabor de mel. Você vai ver quem não me ajudou. Olha que vitória maravilhosa, vingança. Olha que bíblico. Então, quer dizer, a Bíblia diz que a gente não deve julgar ninguém. A gente não pode julgar ninguém. Como que a gente deve fazer, então? Significa que a gente não pode falar? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a gente não pode julgar. A Bíblia diz que a gente não pode julgar. A gente pode ter opiniões? Óbvio que nós podemos ter opiniões. Eu tenho muita opinião. E hoje, quem tem opinião é tratado como o quê? Rebelde. Na escola você aprende que ter opinião é melhor eu ser feliz. Então eu não vou ter opiniões. A gente tem opiniões. Eu tenho opiniões firmes. As minhas convicções são firmes. Não importa quem seja. Pode estar onde estiver. As minhas opiniões, elas são convictas. Eu não tenho opinião meia boca, não. Minha opinião não, deixa para lá, não deixa não. O que é certo, que é errado, é errado. Estou nem aí. Já fui chamado de tanta coisa, pessoal. E aí eu não tenho problema com opinião. O problema é quem tem opinião é tratado como alguém rebelde. Mas você prefere ter uma opinião correta com uma pessoa e dizer para ela que esse caminho pode levar ela para o inferno ou deixar ela para o inferno? Porque as nossas opiniões precisam ser opiniões bíblicas. Eu não posso ver alguém ir para o inferno e achar que está tudo bem. Eu prefiro derrubar aquela pessoa, eu prefiro quebrar a perna daquela pessoa do que deixar ela para o inferno. Eu prefiro chegar e ser duro com aquela pessoa ficar brava comigo, ao ponto de não olhar na minha cara, mas depois vim pedir, falar assim, pastor, obrigado. Lembro o dia que eu proibi um casal de casar. Lá na primeira igreja que eu fui pastor. Proibi o casal. Vocês estão proibidos de casar, vocês não vão casar, não. Aí o cara foi da igreja, foi no cartório, casou escondido. Miserável, casou escondido. Um belo dia, eu estou no culto, ele desce o corredor da terça-feira assim, e fala assim para mim, pastor, aquilo que o senhor profetizou vai acontecer. Nós casamos escondido, nosso casamento é uma porcaria. Eu falei, eu não profetizei nada. Eu não profetizo nada, não. Eu só te anunciei que vocês não estavam preparados. Já que vocês fizeram a besteira de casar, vai para casa de noivo, porque senão daqui 30 dias eu vou tratar do divórcio de vocês. Olha isso. Aí, passado 30 dias, chego na igreja, embico o carro, o guarda da igreja vem. Pastor, tem uma família lá no gabinete. O cara está com um facão. Quer falar com o senhor? Eu falei, vão comigo. Cheguei na igreja, entrei na sala, estava um senhor, a esposa e a moça. O pai, batendo facão na mesa. Como que nessa igreja tem homens que acreditam em mulheres? O facão assim, eu falei, como nessa igreja tem mulheres que não escutam o seu pastor? Eu falei, o senhor abaixa a voz, não está na sua casa não, baixa a voz. Aí baixou a voz. Eu falei, a sua filha falou que nós proibimos ela de casar. Agora o senhor é um homem inocente, um homem honrado, vai lavrar a honra da tua filha por uma menina que é irresponsável, que casou, desobediente. E agora o senhor vai manchar a sua mão. A culpada é a tua filha, junto com o outro miserável que não está aqui. Apaziguamos a história, oramos, acabou. Quer dizer, isso é cuidar da pessoa. A gente não fala dar, a gente fala com. Eu não falo de pessoas, eu falo com as pessoas. Eu não falo dela nas costas, eu falo na frente dela, para ela. Então a gente não pode julgar ninguém, mas a gente pode disciplinar as pessoas a amar a Jesus. A gente pode disciplinar a pessoa a amar Jesus, porque o Senhor diz, se você vê o seu irmão fazendo alguma coisa errada, fala dele, não, vai até, fale com ele, ore com ele, porque é uma oportunidade, quando a gente vê alguém fora dos limites bíblicos, é uma oportunidade de a gente levar essa pessoa para Cristo. É uma oportunidade de a gente ensinar essa pessoa. Eu lembro eu dando uma aula bíblica na casa da Carol, a gente conversando, uma moça que estava lá, ela falou assim para mim, pastor, se eu soubesse de tudo isso, eu tinha evitado 3 casamentos. E começou a chorar.
Porque a disciplina bíblica não constrange, ela leva a pessoa a amar a Jesus. Então a gente não fala dar, a gente fala com, a gente ensina a Bíblia para as pessoas. A gente não dá opiniões sobre a pessoa, a gente dá opinião sobre o texto da palavra de Deus. Então quer dizer, a gente não pode julgar a pessoa, mas a gente pode levar as pessoas a Cristo. A gente fala da palavra de Deus, não das nossas opiniões. O mundo não precisa das nossas opiniões, o mundo precisa de Cristo. O mundo, se fosse bom dar opinião, a internet estava lotada de gente boa, não está. Então a gente, aqui na igreja, nós precisamos aprender a não falar da, a gente falar com. E aí, todo mundo já tem uma regra aqui comigo, eu falei para a liderança da igreja: meu irmão, se você falar de alguém para mim, eu vou te fazer uma perguntinha bem clara. Essa pessoa pode saber? Não pode. Então eu te dou 3 dias para contar, senão eu conto. Acaba a conversa, meus irmãos. É um hábito que mata. Se você está falando de alguém que você não pode falar na cara dela, não fale. Você está pecando. E é pecado. Simples assim. Porque aí o Jesus fala para esses que falam nas costas: hipócrita, antes de você falar de alguém, tira a trave do teu olho. Corrija a sua vida primeiro. Antes de você se levantar para querer falar de alguém, para querer emitir uma opinião de alguém, corrija a sua vida. E seja um modelo de Cristo para depois falar de alguém. O Senhor chama esses doutores da lei, que eram os doutores da época, de pessoas hipócritas, que não cumpriam a lei e queria que os outros cumprissem. A medida da lei é para eles. Então eu mesmo não vivo a medida, mas eu quero pôr no outro. E nem conhece o que o outro sabe. Então o Senhor Jesus condena isso. E aí tem o outro lado também. Qual que é o outro lado? A hipergraça. O que é a hipergraça? O amor pode. O que importa é o amor. Vamos cantar o amor. Amor, amor. Amor sem justiça é liberalismo, meus irmãos. Tem muita gente amando e indo para o inferno. Esses dias eu vi uma igreja que tinha um cara cantando no púlpito que não dá. O cara de sapato, barba feita, cabelo até a cintura, não dá certo. Não faz sentido. De salto alto, não dá, está errado. Não é nada contra a pessoa, mas a Bíblia denuncia que aquilo está errado. Então eu não vou julgar, vou orar. Qual é o entendimento que aquela pessoa tem? Pronto. Então a gente vai aprender a isso. Então a gente não fala posições firmes, não julgar. O que mais? Não devemos falar. E o que mais? Olha o que diz Romanos. Olha o que diz Romanos capítulo 14, versículo 13. Olha que coisa maravilhosa. A gente às vezes entra em discussões. Toda vez que alguém vem para mim: pastor, mas a Bíblia diz, e quer usar a Bíblia para afirmar o seu pensamento, já está errado. Porque a Bíblia diz que com o fruto do Espírito não existe. Se é agradável, é bondoso, a gente precisa provar. A gente sabe que é. Olha o que diz o versículo 13. Portanto, não julgamos mais uns aos outros, pelo contrário, tende como propósito, não por pedra de tropeço ou obstáculo diante do vosso irmão. Eu sei, estou certo do Senhor Jesus, que nada por si mesmo é ritualmente impuro, a não ser para quem assim considera. Para esses é impuro. Pois, se o teu irmão se entristecer por causa da tua comida, não está andando segundo o amor. Por causa da tua comida, não faça. E perece aquele por quem Cristo morreu. Não des motivo para que seja difamado o que considera bom. Porque o reino de Deus não consiste em comer, beber, mas justiça, paz, alegria no Espírito. Pois quem serve a Cristo, dessa forma é agradável a Deus e aceito pelos homens. Esses dias, meus irmãos, a gente precisa entender. Eu não posso pôr a minha medida no outro. Eu não posso colocar aquilo que para mim é errado, fazer com que o outro se torne errado. Cada um aqui tem uma medida. O Espírito Santo trabalha com cada um de nós. E o Espírito Santo vai te ajudar e auxiliar você naquilo que você deve melhorar. Então a gente não fala para a pessoa que ela está errada. A gente ora com a pessoa para que os olhos dela se abram, para que ela possa ver que Deus, quem Deus é. Por exemplo, vai ter aí, depois da Páscoa, tem o quê? O dia de sexta-feira santa, não é? E o pessoal de uma certa religião não come carne. Para que eu sou vizinho dele, eu vou fazer carne e mandar fumaça lá? Não, eu respeito. E por amor a ele, eu não vou comer carne. Eu vou comer um bom bacalhau. E no outro dia eu faço churrasco para a glória do Senhor. E está tudo bem. Paulo fez de forte com os fortes, fraco com os fracos. Então, ou seja, eu preciso primeiro me submeter àquilo que o Senhor é. E sentar na roda que ninguém quer sentar para poder levar as pessoas a Deus. Então a gente não julga, a gente explica a lei e a gente traz disciplina para a igreja. O que é disciplina? A palavra de Deus.
Eu lembro de um menino que tinha um problema muito sério de caráter, e eu discipulei ele. E quando ele errou, eu falei para ele: meu amigo, vou te dar mais uma oportunidade, a próxima eu vou te pôr no culto da igreja, eu vou te expor para a igreja inteira. Mas você vai andar comigo. Onde eu for, você vai. Onde eu acelerar, você vai acelerar. Aonde eu parar, você vai parar. Esse menino casou, se formou, está bem, casado. Por quê? Porque a gente coloca as pessoas, não para matar pessoas, para levar as pessoas para Cristo. Quem é assassino de pessoas não pode ser discípulo de Jesus. Nós somos aqueles que criamos pontes para as pessoas chegarem a Cristo. Então a gente não deve julgar. Então o que a gente deve fazer? Ensinar. Então, pastor, então quer dizer que eu não posso julgar? Não, você não pode julgar, você tem que ensinar. Então vira para alguém assim: nós precisamos ensinar as pessoas quem Cristo é. Nós precisamos ensinar as pessoas quem Cristo é. A gente tem que orar por elas e não falar delas. E aí, por último, o que significa então julgar a lei? Olha que interessante, parte B do versículo 11. Se julga a lei, já não é cumpridor da lei, mas juiz. Quem julga a lei do Senhor já não é cumpridor, mas é juiz. O que significa isso? Significa que a gente precisa tomar muito cuidado para não ultrapassar os limites que o Senhor estabeleceu. Tiago está lendo a carta a Jó, Tiago está lendo a carta de Mateus, mas Tiago também está lendo Levítico. E lá em Levítico, no capítulo 19, versículo 15, olha que interessante: não fará justiça em um julgamento, não favorecendo o pobre, nem honrando o poderoso, mas julgará o teu próximo com justiça. Não divulga calúnia entre o teu povo, nem conspira contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiará o teu irmão no coração, e não deixará de repente o teu próximo, para que não sofra por causa do pecado dele. Não te vingará, nem guardará ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amará o teu próximo como a ti mesmo, como eu sou o Senhor. O que significa? Porque quem que é meu próximo? O Senhor fez a gente em imagem e semelhança. Quem que é meu próximo? Cada ser humano que eu vejo é um próximo. Cada pessoa que eu vejo é uma pessoa que é o meu próximo. E se ele é meu próximo, ele é a imagem e semelhança de Deus, quem sou eu para denigrir aquilo que Deus criou? Quem sou eu para diminuir aquilo que Deus criou? Então, a partir desse momento, eu começo a enxergar as pessoas a partir de Cristo, não a partir de mim mesmo, não a partir das minhas óticas, não a partir do meu olhar. Você viu gente que é impura, tudo olhar é impuro. Mas a Bíblia diz que tudo é puro para aqueles que são puros. Já viu pessoas que têm, ela se cobra tanto dela que ela quer cobrar do outro, porque não entendeu quem Jesus é. Então, a medida que você tem para você, guarde para você. E a medida que você tem para o outro é Cristo. A medida que você tem para o outro é Cristo. A medida que você tem para o outro é Cristo. Sempre Cristo. Então, e quem se coloca acima da lei? Já não é cumpridor da lei, mas juiz. E o trono já está ocupado. Quem ocupa o trono? É Deus. E se você quer sentar no trono de Deus, desculpe te dizer, você está sendo motivado pelo espírito de Satanás. Porque o único que quis o lugar de Deus foi Satanás. Então todo aquele que ultrapassa os limites de Deus está andando debaixo de uma influência de Satanás. Todo aquele que anda além dos limites bíblicos estão debaixo de influência de Satanás, porque quis ser igual a Deus e julgador daquilo que Deus não permitiu. Então não é responsabilidade nossa aquilo que o irmão faz. A nossa responsabilidade é aquilo que eu faço. A nossa responsabilidade não é aquilo que o outro deixa de fazer, mas é aquilo que nós fazemos. Se o meu irmão cair, eu pego ele pela mão. Se o meu irmão errar, eu fico com ele até que ele cresça. Mas eu não vou falar dele. Então tudo que a gente vê na internet hoje como prática é uma abominação ao Senhor. E você não pode cair nessa. Você não pode cair nessa, porque essa prática é contrária à palavra de Deus. E o texto nos diz que nós não podemos andar assim, porque senão a gente tem um espírito de Satanás na nossa vida, entrando e matando a nossa vida espiritual. É uma palavra difícil, mas é uma palavra que o Senhor nos mostra, que é uma prática cultural hoje que está errada. O que dá ibope, meus irmãos? Esse dia eu estava ouvindo uma entrevista de um homem que foi condenado.
Ele falou assim, faz 7 anos eu fui inocentado de todos os processos. Quem vai pedir desculpa para mim? Me devastaram na internet. Agora eu sou inocente de tudo. Quem vai pedir desculpa? E quantas vezes, meus irmãos, nós fazemos julgamento das pessoas? Depois a gente olha para a pessoa e tem aquela pachorra de abraçar a pessoa. Nossa, como você é incrível. Mas por trás está metendo a faca. Que coisa feia. Isso não é digno de alguém que ama o Senhor. Isso não é fruto do Espírito. Se você entendeu isso, não passe desse limite. É pecado, meus irmãos. Desculpa falar. Mas eu preciso te ensinar, senão a gente vai morrer espiritualmente. A gente não vai conseguir conservar o espírito. A gente vem no culto, está cheio do espírito, sai daqui, e a gente continua com as práticas erradas, morrendo e espiritualmente falando. Porque é nocivo. A gente fala, por exemplo, a gente consegue ver coisas assim, ó. O cara parou o carro errado. Olha o relógio que ele está usando. Olha a calça que ele está usando. Olha o tênis, olha como é caro. Aí consegue, nossa, olha que ostentação, que pecado. Mas está cometendo um pecado. Um pecado. Que o Senhor abomina. E isso não tem problema. Porque é segundo a minha justiça. A justiça de Deus. Então nessa manhã nós precisamos entender que a gente não pode fazer isso. E quem fez isso? Os amigos de Jó. O que Jó estava sofrendo? Os amigos de Jó disseram assim, você está sofrendo porque você tem pecado. Mas se a gente começa a história de Jó, por que Jó está sofrendo? Por causa de Deus. Não tinha pecado. Mas os amigos quiseram falar que ele estava em pecado. Quantas vezes a gente está emitindo opinião e nem sabe o propósito? E aí o Senhor conclui para nós aqui, de uma forma clara, no versículo 11. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Quem pode salvar uma vida e quem pode destruir uma vida? O Senhor. Quem pode transformar uma história? O Senhor. Quem pode mudar um destino? O Senhor. Quem pode mudar uma vida? É o Senhor. Você foi mudado pelo Senhor. Você foi transformado pelo Senhor. E nessa manhã Deus está te chamando para um nível mais profundo de intimidade. Se você quer conservar o Espírito Santo na sua vida, é preciso sair da zona de conforto. Aí ele diz, para concluir, mas quem és tu que julga o teu? Então hoje a gente está aprendendo que a gente não deve falar mal, a gente não deve julgar, a gente não deve julgar a... O que nós devemos fazer? Ensinar as pessoas a amar a Cristo. O que nós devemos fazer? Ensinar as pessoas a conhecer a Cristo. O que nós devemos fazer? Sentar com a pessoa. Coisa mais gostosa do mundo. Eu vou fazer um casamento semana que vem. Hoje à noite eu vou sentar com a noiva com o mundo. Eu sei a história dele. Aí eu sento com eles. Me conta um pouco da história de vocês. Aí eles contam, conversam. Eu falo, o casamento, a Bíblia diz isso. O que vocês acham? Não, a Bíblia, como orar? Aí começa aquele quebrantar, aquela coisa maravilhosa. Aí no dia do casamento, entre noivo e noiva, aquela coisa maravilhosa. Aquele chororô. É bênção. Porque você ensina a pessoa a amar a Cristo. E curte um amor de mel maravilhoso. Aí você senta com um, leva o outro para a presença de Deus, senta com o outro. Essa semana, para a academia. Olha que interessante. Cheguei na academia, o Netão lá foi fazer uma aula de spinning. Falei, vou fazer aula com você, Netão. Tinha 4 pessoas. Aí a menina, nossa, todas as estrelas da academia estavam paradas, que caiu, acho que o disjuntor. Eu comecei a conversar, o Netão, ó, o pastor aí. Você é pastor? Eu estou doido para me batizar. Você pode me ajudar? Foi para onde? Já olhei com a menina na sala de spinning. Vai batizar dia 30. Já começou a classe, eu mandei o manual, ela já leu as coisas, já começou a me mandar. Academia, meus irmãos. Quer dizer, a gente faz a obra de Deus em qualquer lugar. Mas se eu não estou com meus olhares ativos e minha sensibilidade ativa, o que eu faço partindo? Falei para os meninos ontem do parque, falei, ó, a gente vai comprar um isopor, vai pôr ali Gatorade de água, vai pôr uma barraca, sobe um monte de gente de bicicleta. Aí a gente vai dar uma água, fala assim, ó, essa água mata a tua sede, mas Jesus mata a tua sede eterna. Está aqui um convitinho, vem para a nossa igreja. Se por domingo a gente salvar uma vida, quanto que a gente mudou? Agora, a Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Está na porta, está passando aqui. Ó. Ninguém se preocupa. Diante de você passa tanta gente que você não se preocupa que ela está indo para o inferno. A maior preocupação nossa, meus irmãos, não é o carro que a pessoa tem, não é o que ela fez, se o Neymar chegou ou não chegou. A nossa maior preocupação é ter um monte de gente indo para o inferno. O que a gente vai fazer?
Essa é a preocupação que nós temos. É isso que dói o nosso coração. É isso que dói a minha alma. Numa vida eu tenho todo o tempo do mundo. Numa vida eu tenho todo o tempo do mundo. Agora, para a conversa fiada, eu não tenho. Aquilo que me edifica, não tem tempo. Porque é um tempo, meus irmãos, que precisa levar as pessoas para Cristo. E hoje o Senhor Jesus nos trouxe para mostrar para nós que essa prática cultural, que hoje é habitual, ela é errada, ela é pecaminosa e ela é abominável aos olhos do Senhor. E a gente não pode se submeter a essa prática e nem aceitar essa prática na nossa vida. Então hoje você vai fazer um compromisso comigo. A partir de hoje, você nunca mais vai falar. A partir de hoje, você nunca mais vai ajudar. E a partir de hoje, você vai submeter a palavra. Eu lembro de um dia um pastor, olha que interessante, ele fez uma campanha. Ficar 40 dias sem falar mal de Deus. Começou, vai ser só palavras positivas. Fez um pulseirinha, fez encarte, fez tudo isso. Começou a campanha. O pastor ligou para ele na terça-feira, como está a campanha? Ele, uma porcaria. Ele mesmo já falou que estava ruim. Aí o pessoal já falava mal para não trocar pulseira de braço, porque cada vez que você falava mal, trocava pulseira de braço. Ele falava 2 vezes para não trocar pulseira de braço. Porque Tiago diz, aquele que domina a sua língua, domina todo o... Então hoje é um desafio para mim e para você. Para mim e para você. De fugir dessa prática. E ter nossas palavras ser palavras de vida. Hoje é um desafio para mim e para você. De não julgar nunca mais. Não é fácil, não. Mas é um desafio. Porque isso mata a gente espiritualmente. O Espírito Santo está aqui. Ele quer tocar você. Cadê o meu irmão do pecado? Cadê ele? Quero que eu vou convidar você para ficar de pé. Eu quero que você seja honesto com você mesmo. Eu quero que você olhe para dentro de você. Eu quero que você olhe para dentro do seu coração nessa manhã. Olhe para dentro do seu pensamento. E fale com Deus. Pergunte para Deus. Como que está a sua prática? Talvez você nunca ouviu esse ensinamento. A partir de hoje você vai ser cobrado a partir disso. Porque se você não sabia, a partir de hoje você sabe. Eu te dei referências claras de textos bíblicos sobre essa prática. Te dei referências claras que a Bíblia proíbe isso. E quantas vezes, pessoal, eu já vi pessoas se matando porque foram difamadas. Quantas pessoas eu vi que não conseguem sair de casa, mudam até de cidade, porque foram difamadas. A igreja não pode ser esse lugar. Essa igreja não pode ser esse lugar. Nós temos 3 princípios nessa igreja que eu nunca vou abrir mão. Esse lugar é um lugar para as pessoas serem amadas, aceitas, e amadas, aceitas e aprovadas. Nós amamos pessoas, nós aceitamos pessoas, nós aprovamos pessoas. Entre amar, a gente ensina o que é correto. Entre aprovar, a gente sempre vai ouvir a opinião das pessoas. E aceitar as pessoas significa todo mundo tem o direito de entrar dentro. Se entrar um morador de rua aqui, ele vai ser bem-vindo. Se entrar uma prostituta, ela vai ser sempre bem-vinda. Se entrar um travesti aqui, ele é bem-vindo. A gente nunca vai olhar e fazer acepção de pessoas. Sabe por quê? Porque a igreja é um lugar de cura. A igreja é um grande hospital. Mas ninguém mora no hospital. A igreja é um lugar de cura. A igreja é um lugar de restauração. Mas a igreja é um lugar de envio. Ninguém vive no hospital. Você vive lá. E eu lembro de um dia que a gente pode comparar, hoje tem final de campeonato. A gente pode comparar a vida assim. O vestiário é a igreja. Por que no vestiário tem massagista, tem fisioterapeuta, tem preparador físico, tem um rompeiro, tem tudo ali, fisiologista, para te preparar para o jogo. E aí todo mundo está lá sendo preparado. Vem a instrução, que é a palavra de Deus do alto. E a palavra de Deus vem do alto para instruir o time. E aí todo mundo se prepara, faz oração, se enche do Espírito e sobe aquela escada. Quando você sai, você vê aquele campo, a arquibancada lotada, o povo gritando, e o jogo começa. Assim é a vida.
A gente vem para a igreja é o vestiário onde cada um aqui é tratado. Um precisa do fisioterapeuta, outro do preparador físico, outro do massagista. Cada um aqui tem uma necessidade. E o Senhor vem e trata todas elas. Aí você é preparado pelo Espírito. E aqui você sai pelas essas portas aqui, ó, e vai para o palco da vida. Vai para o campo da vida. E lá é lá que você vai ter que atuar. É lá que você vai fazer a jogada de ouro. É lá que você vai fazer o gol de placa. É lá que você vai emplacar os gols. E a torcida, sabe quem que é? É os anjos. É as testemunhas. Gritando, vai, eu estou contigo. Os anjos aplaudindo você, os anjos encorajando você para vencer, para superar, para chegar no lugar e para assim, eu venci, glória a Deus. Aí você vence um pecado, você vence uma batalha, você vence uma luta. E aí você volta para o vestiário, troca de roupa, engata o meão, se lava, se purifica e volta de novo para o campo. Essa é a vida. Então a igreja é lugares onde as pessoas precisam de ajuda. A igreja é o lugar onde as pessoas precisam de cuidado. A igreja é o lugar onde as pessoas precisam ser amadas e protegidas. Mas ao sair daqui, meus irmãos, se a gente não estiver preparado, a gente é engolido pelo adversário. Agora, o quanto a gente está disponível a sacrificar. Mas não é sacrificar lá fora, não é para os outros ver, não. É dentro da sua casa, dentro do seu coração. Comece a fazer propósito com o Senhor, comece a ter resposta do Senhor. Quer ir comigo? Fala com ela. Eu vou te passar ali algumas coisas que você tem que tomar para você não morrer nesses 40 dias. O pastor matou alguém. Não matei ninguém. Vai na sua medida. Mas sem sacrifício, meus irmãos, não espere grandes coisas. Faz um voto. Você quer me fazer, pastor, cada vez que eu falar mal, eu vou te dar R$1. Semana que vem você traz. Ficar rico. Verdade. Começa a doer na alma. É para te ensinar. Cada vez que eu falo mal de alguém, eu te dou R$1, pastor. Semana que vem eu já vou preparar o copo. Estou brincando. Mas é um chamado de Deus. Se você quer dar um passo mais à frente do Senhor, é tempo de você fazer coisas diferentes. Feche seus olhos. Fala com o Senhor. Espírito Santo. Espírito Santo. Aqui está a tua igreja, uma palavra que a gente precisa aprender mais sobre ela, desenvolver, que é uma prática, Senhor, hoje social, cultural, um péssimo hábito, Senhor, de negligenciar. Isso não é novo, Senhor, porque lá a igreja de 2000 anos atrás, a primeira igreja primitiva, Tiago teve que instruir a igreja, que essa prática era uma prática errada. Se passaram 2000 anos, ó Pai, a luta é a mesma ainda, uma prática errada. Mas essa manhã, Pai, nossa igreja está aprendendo sobre os fundamentos da fé. Essa manhã, nossa igreja está aprendendo mais sobre as verdades do Senhor. E de práticas que parecem ser tão nocivas, mas têm matado a nossa espiritualidade. É tão nocivo que a gente nem percebe. Isso tem matado a nossa espiritualidade. Por isso, Espírito Santo, nessa manhã, coloque em nós um espírito de arrependimento. Quantas vezes, ó Pai, nós proferimos palavras erradas? Quantas vezes, ó Pai, sem perceber, nós temos um hábito péssimo de falar das pessoas? Quantas vezes, ó Pai, nós usamos a nossa medida para medir nosso irmão? E nessa manhã, Espírito Santo, o Senhor abre nossos olhos para perceber que nós somos o maior necessitado nessa manhã de uma graça. Nós precisamos de perdão. Nós precisamos do teu amor. Nos constranger e nos perdoar. Por isso, Espírito Santo, eu quero te pedir nessa manhã, derrama a tua glória sobre nós. Derrame a tua presença sobre nós. Que o Espírito Santo nos lave essa manhã. Que o Espírito Santo nos preencha. Que o Espírito Santo toque nossos lábios. Que as nossas palavras sejam puras. Que as nossas palavras sejam para edificar. Que as nossas palavras sejam para salvar. Que as nossas palavras sejam para levar nossos irmãos à presença de Jesus. Que as nossas palavras sejam as palavras de Jesus, que sentou com alguém que não tinha esperança, que trouxe vista aos cegos. Assim como Estevão, que nós vemos Atos a semana toda. Estevão está sendo apedrejado, injustamente caluniado. Mas ele, cheio do Espírito Santo, ele fala: Pai, perdoa, não atribui culpa alguma, porque eles não sabem o que faz. Porque quem é cheio do Espírito Santo só fala das coisas do alto e manifesta as coisas do alto. Por isso o Espírito Santo nos banha com a tua presença essa manhã.
nos encha da tua glória, nos encha da tua manifestação, e que as nossas maiores evidências seja o Espírito Santo de Deus, seja o poder de Deus.